nós vamos falar de algumas distribuições de probabilidades teóricas existentes na estatística. Vamos dividir em modelos discretos e modelos contínuos. Os modelos discretos que vão ser Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa, hipergeométrica e Poisson. Vamos começar com uma motivação. O que acontece quando nós observamos uma variável na prática? Normalmente, a gente supõe que essa variável segue alguma distribuição de probabilidade teórica existente na estatística. Essa suposição diz respeito à definição do modelo probabilístico. Então, por exemplo, no exemplo do Enem, que a gente tinha a média das escolas, dos alunos das escolas, separando as distribuições dessa média do Enem entre as escolas privadas e estaduais. Nessa figura, eu tenho, além do histograma, eu tenho a curva de uma distribuição de probabilidade teórica, chamada distribuição normal. E, nitidamente, essas distribuições, apesar de serem curvas da normal, têm médias diferentes, elas têm posições diferentes aí nesse histograma, nesse gráfico. E provavelmente também tem desvios padrão diferentes. Eu, graficamente, coloquei as médias que eu encontrei na amostra e os desvios padrão que eu encontrei na amostra, só para representar essa curva teórica, essas duas curvas teóricas da normal. Então, será que esses dados que eu observei no Enem de 2015 refletem que essa variável segue distribuição normal, diferentes para cada tipo de escola, mas enfim, será que segue? Eu diria que para as escolas privadas, talvez, a gente tenha uma barrinha aqui um pouco mais distante da curva normal, mas basicamente só ela. Então, talvez a distribuição normal seja uma suposição razoável para esse conjunto de dados nesse tipo de escola. Já para a distribuição das escolas estaduais, parece que essa distribuição normal não cai bem, não está se ajustando muito bem à normal. Então, descritivamente, olhando esse histograma e a curva teórica da normal, supondo médias iguais às médias amostrais que a gente obteve, parece que a distribuição normal para as escolas estaduais não está caindo bem, né? Então, é esse tipo de suposição que a gente faz e verifica graficamente, por exemplo, se os dados poderiam se adequar a essa suposição ou não. Para o nosso exemplo da senhora tomando chá, vamos pegar a situação onde a gente tem independência, onde ela não sabe que xícara que ela tomou, se foi a que começou com a preparação de chá ou de leite, e quais vão ser as próximas xícaras. Ela não sabe quantas tem de cada tipo. Então, na situação de independência, supondo que ela não tem o paladar apurado, ela simplesmente chuta com probabilidade meio, será que essa distribuição do número de acertos dela, nos 4 experimentos que eu faço, pode ter uma distribuição binomial, com 4 repetições do experimento e uma probabilidade de acerto meio, simplesmente porque ela chuta? Esse gráfico é o gráfico de barras da distribuição binomial teórica que eu escrevi aí. Será que o que eu observei em 4 experimentos dela se encaixa nessa situação? É exatamente esse tipo de comparação entre as distribuições teóricas e o que a gente obtém com os nossos dados da amostra que a gente tem que fazer para ver se a suposição daquela distribuição, daquele modelo probabilístico é adequada na nossa situação ou não. Existe um livro publicado em 1979, editado, por 2 estatísticos, e tinham sessões de diversos autores. Uma das sessões era do George Box. E dentro desse artigo dele, nesse livro, ele tem uma subseção que chama All models are wrong, but some are useful. Essa é uma afirmação muito repetida na estatística, que todos os modelos são incorretos, mas alguns são úteis. Porque ela faz todo sentido. Na verdade, nós não temos que uma distribuição de variável que a gente observa na prática é exatamente uma das nossas teóricas. Isso não existe, não acontece nunca. Mas pode ser próximo o suficiente para quando a gente supõe essa distribuição nos nossos modelos e nas nossas técnicas estatísticas, o resultado é coerente e útil. Essa é uma frase muito repetida na estatística, muito famosa e fora da estatística também.
Uma curiosidade a respeito do George Box é que ele foi casado com uma das filhas do Ronald Fisher. E o Ronald Fisher é um daqueles professores de Cambridge que propôs o experimento da senhora Thomas Shah. Os bastidores da estatística também acho legal de conhecer. Bom, então os modelos discretos que eu falei que a gente ia trabalhar nessa aula, nós temos todos aí, temos uma coluna falando qual é a forma da função de probabilidade para cada modelo, qual é o suporte da distribuição, ou seja, qual é o conjunto de variação que a variável assume valores, né? A gente vê que para Bernoulli, por exemplo, o valor da variável pode ser 0 ou 1, para binomial pode ser 0, 1, 2, 3 ou n, para geométrica pode ser 1, 2, 3, 4 até infinito. Então, nós temos realmente espaços amostrais discretos aqui. Então, ou a gente tem um conjunto finito ou infinito, porém enumerável. Os parâmetros associados a essa distribuição, o que são esses parâmetros? Repare que a gente tem para cada distribuição uma forma da função de probabilidade, ou seja, qual é a probabilidade da variável assumir os determinados valores x que ela pode assumir. Essa forma depende de parâmetros. Aqui na Bernoulli, por exemplo, depende do parâmetro P, é um parâmetro só. O que é esse parâmetro? Significa que a forma da distribuição, a forma da função é a mesma. Só que dependendo desse parâmetro, ela dá uma probabilidade um pouco maior para uns valores, um pouco menor para outros valores. É como a fórmula da reta, como a expressão da reta. É A mais XB. É sempre uma reta. Mas dependendo do A e dependendo do B, isso está mais para a direita, isso está mais para a esquerda. A reta é crescente, ou é decrescente, ou é paralela. Esses são os parâmetros que eu quero dizer aqui nas funções de probabilidade. Se eu substituo essas formas de função de probabilidade na fórmula geral da esperança e na fórmula geral da variância, eu vou ter a esperança, a média e a variância daquela variável com determinada distribuição. Então, por exemplo, a Bernoulli, se eu substituo essa f de x na fórmula da esperança geral, né, usando a fórmula da Bernoulli, eu vou ter que a esperança de uma Bernoulli é p, e na variância, que a variância de uma Bernoulli é 1 menos p. E eu faço isso para todas as outras, e aqui eu tenho uma tabela geral com todos os resultados que são bem úteis para a gente resolver os nossos exercícios e as nossas situações práticas. Mas eu vou falar de uma por uma e vou começar com esse grupo de distribuições, Bernoulli, binomial geométrica e binomial negativa. Porque não é à toa que todas elas dependem de um mesmo parâmetro p. Esse mesmo parâmetro p é a mesma coisa em todas essas distribuições, mas às vezes a gente deve usar uma ou outra, dependendo da situação prática. Então, vamos começar com o modelo de Bernoulli. Ele pode resultar em apenas 2 valores, ou ele é sucesso ou ele é fracasso. Normalmente, quando a gente atribui um valor para variável aleatória para representar sucesso ou fracasso no nosso espaço amostral, normalmente a gente atribui 0 para fracasso e 1 para sucesso. Por isso que nessa tabela anterior eu digo que a variável x pode assumir valores 0, 1. E é usual a gente falar que 0 é fracasso e 1 é sucesso, porque fica conveniente para as nossas contas. Então, por exemplo, se eu observo uma peça na linha de produção numa indústria e eu verifico se ela tem ou se ela não tem defeito. O resultado dessa variável é 0 ou 1, 0 se ela não tem defeito, 1 se ela tem defeito, por exemplo. Normalmente, o 1, que é o sucesso, é o que a gente está interessado em estudar. Então, numa linha de produção, num controle de qualidade, normalmente eu estou interessado em estudar a probabilidade de eu fabricar peças com defeitos, para ver se eu tenho que interferir nessa produção para melhorar a qualidade e diminuir essa probabilidade de peças serem fabricadas com defeito. Então, eu designo o número 1 para o meu evento de interesse. Um outro exemplo é o resultado de um exame para o Covid-19. Se eu faço o exame, ele dá positivo ou ele dá negativo. Aqui eu não estou supondo que ele pode dar inconclusivo. Eu só estou supondo que ou é positivo ou é negativo, para que ele possa ser uma Bernoulli. No lançamento de um dado, tirar 6 ou tirar qualquer outro valor. Posso definir essa variável. Na transmissão dos dados com erro ou sem erro, transmissão de um bit, por exemplo, com erro ou sem erro. Acertar ou errar um lance livre num jogo de basquete. Então, são variáveis que assumem só 2 valores.
A gente denota que x tem distribuição de Bernoulli com um parâmetro associado a ela, que é o parâmetro P. Esse parâmetro P representa a probabilidade de ser sucesso, ou seja, a probabilidade de x ser igual a 1. Repara que a forma da função de probabilidade é P elevado a x, 1 menos P elevado a 1 menos x. Se x é zero, essa função se resume a 1 menos P, é a probabilidade de ser zero. Se x é 1, essa função se resume a P, essa é a probabilidade de ser 1. Por isso que esse parâmetro significa a probabilidade de sucesso da variável. O nome Bernoulli, ele foi dado em homenagem a este senhor aqui, Jacob Bernoulli, que nasceu em 1654 e morreu em 1701. Essa é um pedaço da árvore genealógica da família dele, e tem 3 membros que estão aí destacados com nome, data de nascimento e morte, que foram matemáticos. E eles contribuíram muito para as ciências matemáticas. O Jacob, o Johann e o Daniel. E uma outra curiosidade é que o Johann é acusado de roubar tópicos e conteúdos do irmão dele, do Jacob, e também de expulsar o Daniel quando o Daniel ganhou um prêmio que ele também estava concorrendo. Mas enfim, quando a gente ouve falar em Bernoulli, pode ser qualquer um dos 3, porque os 3 têm contribuições bem fortes, tanto para a área de probabilidade, quanto para a área de mecânica dos fluidos ou de cálculo, das ciências de uma maneira geral. Naquela época não tinha tanta divisão assim entre as ciências. Então, partindo da Bernoulli, a gente consegue definir várias outras distribuições. A binomial, a geométrica, a binomial negativa, como eu falei que elas tinham relação. Então, a próxima seria a binomial. Imagina que eu dou só uma xícara de chá para aquela senhora provar e me dizer se começou a preparação por leite ou por chá. Uma xícara só é muito pouco, eu não consigo deduzir nada só com uma vez fazendo aquele experimento, fica difícil. Então, o que pode ser conveniente em algumas situações? Pode ser conveniente eu definir repetições desse experimento. Então, repara que eu posso fazer um primeiro experimento, que é uma Bernoulli, uma variável x1, que é a Bernoulli, com uma probabilidade de sucesso P, que vai me resultar em um valor x1, que como a gente já viu, ou ele é 0 ou ele é 1. Faço a mesma coisa, repetindo pela segunda vez, e vou obter a minha variável x2, que também é uma Bernoulli com probabilidade P. Vou obter 0 ou 1. Repito pela terceira vez, pela quarta vez, repito N vezes. Então, eu tenho N repetições de Bernoulli com probabilidade de sucesso P. Uma suposição adicional importante para a gente definir a binomial, além das repetições das N Bernoullis, é que esses resultados são independentes. O resultado de uma Bernoulli não interfere no resultado da outra. Com essas suposições, eu posso definir a minha variável y, que seria a soma de xi para ir de 1 até n. O que seria essa soma de xi? É o número de sucessos nessas n repetições de Bernoulli. Essa variável, número de sucessos em n repetições independente de Bernoulli com mesma probabilidade de sucesso P, é uma variável que tem distribuição binomial. E a binomial tem 2 parâmetros. O n, que é o número de repetições, e o P, que é a probabilidade de sucesso. A forma da função de probabilidade da Bernoulli é dada por essa expressão. É a combinação de n, y a y, p elevado a y, 1 menos p elevado a n menos y. Como eu tenho y sucessos, então p, que é a probabilidade de sucesso, está elevado ao número de sucessos y. E 1 menos p, que é a probabilidade de fracasso, está elevado ao número de fracassos n menos y. Como eu não preciso que sejam os primeiros y, os primeiros experimentos igual ao sucesso, eu posso ter qualquer combinação dos n, contanto que sejam y, então eu tenho que multiplicar isso pela combinação de n, y a y. E os valores que y pode assumir, que essa variável pode assumir, é 0, por ser 0 sucessos, até n, que são n sucessos, que seriam todos. Então, será que com essas duas variáveis, com esses dois tipos de modelos probabilísticos, eu consigo resolver esse problema? Eu preciso contratar um jogador para uma posição num time de basquete
E esse jogador precisa ter bom potencial de arremesso. Esse é o meu problema. Como que eu faço para escolher entre todos os meus candidatos aquele com bom potencial de arremesso, ou o melhor potencial de arremesso? Primeira coisa que eu tenho que fazer é traduzir o que é ser um bom potencial de arremesso para a nossa linguagem de estatística e de funções de probabilidades de variáveis. A minha tradução, nesse caso, vai ser ter uma alta probabilidade de acertar um arremesso, ou seja, uma probabilidade P de sucesso alta. Definir e traduzir o que eu quero para responder a minha pergunta. Se eu definisse um experimento, que é com cada jogador que está aí candidato para ser contratado para o meu time, eu mando lançar a bola uma vez à cesta, tipo um lance livre. Eu consigo calcular a probabilidade de acerto dele? Seria uma Bernoulli, ou acerta ou erra. E com um resultado só para cada jogador, isso é um péssimo experimento. Não vou escolher nada, né? Ou ele vai acertar ou vai errar, isso não vai refletir bem a probabilidade de acerto dele. Então, o que é melhor eu fazer? É melhor eu fazer eles repetirem esse lance 5 vezes. Então, cada jogador vai jogar 5 vezes a bola à cesta e com esses 5 resultados de cada jogador eu calculo a probabilidade de acerto desse lance livre para o jogador. Aí eu chamei de Y-Lo, chamei de Lo porque o nome desse rapaz é Lourenço, ele é meu enteado, e mando cada jogador jogar 5 vezes, vou calcular a probabilidade de acerto dele. Bom, mas e se o meu segundo jogador da fila fosse o Michael Jordan? Será que a probabilidade de acerto do Michael Jordan e a probabilidade de acerto do Lo seria diferente o suficiente, calculando com esses 5 resultados de cada um? Talvez 5 resultados seja pouco. O Lo acerta 5 seguidas facilmente. E o Michael Jordan também. Primeira cesta ele acertou. A segunda, olha o que ele faz. Ele fecha os olhos e acerta. Então, para comparar os dois, 5 lançamentos é muito pouco. O que eu faço? Aumento para 10? Aí talvez já consiga diferenciar bem os dois. Ou aumento para 20? Agora, e se o meu terceiro da fila fosse o Kobe Bryant? Aí diferenciar o Michael Jordan do Kobe Bryant com 20 lançamentos fica difícil. O que faço? Aumento para 100? Ou aumento para infinito? Será que a minha única opção é ir aumentando infinitas vezes? Será que eu tenho uma outra alternativa? E aí eu consigo definir outras distribuições de probabilidade para modelos discretos, que tem a ver com a Bernoulli. Uma estratégia poderia ser usar a distribuição geométrica para definir uma variável que vai nos ajudar a escolher qual é o melhor jogador numa situação dessas. O que é uma variável com distribuição geométrica? Se eu repito Bernoullis com mesma probabilidade de sucesso e independentes até a ocorrência do primeiro sucesso, o número de repetições que eu preciso para isso é uma variável que tem distribuição geométrica. Então, olha esse desenho representando. Ele lança uma vez a bola à cesta e erra. Lança a segunda vez e erra. Lança a terceira, a quarta, a quinta vez e erra. E na sexta vez ele acerta. Então, o sexto lançamento foi o primeiro sucesso dele. Essa variável, número de lançamentos até o primeiro sucesso, que aqui está representado com 6, é uma variável com distribuição geométrica. E probabilidade P, que seria a probabilidade de acertar em cada lançamento que ele faz. A função de probabilidade da geométrica é essa, dada por P, porque é um sucesso, com probabilidade P que ocorre, e 1 menos P elevado a x menos 1. X menos 1, porque são todas as anteriores, a xésima lançamento, são fracassos. Então, fica P vezes 1 menos P elevado a x menos 1. E x, que seria o número de lançamentos que ele pode fazer, varia de 1, se ele já tem sucesso logo no primeiro, até infinito, se ele nunca tem sucesso. Uma outra definição dessa notação da geométrica
ao invés de falar quantos lançamentos até a ocorrência de primeiro sucesso, contando esse primeiro sucesso como um lançamento, seria definir quantas repetições antes do primeiro sucesso, ou seja, quantos fracassos eu tenho até a ocorrência do primeiro sucesso. Se eu defino a geométrica desse jeito, a minha função de probabilidade fica um pouco diferente. Fica P elevado a 1, porque eu tenho um sucesso, o último com certeza é sucesso, e 1 menos P elevado a X, porque X agora é o número de fracassos que antecedem esse primeiro sucesso. E agora X varia de 0 até 1. É claro que se eu uso essa notação para a geométrica, esperança e variância também têm que ser adaptadas. Mas eu no curso, pelo menos, vou me definir sempre pela primeira forma que aí eu apresentei. O próximo modelo que a gente poderia também pensar em usar para a seleção do jogador é a binomial negativa. Porque pensa, vamos definir a geométrica para selecionar esse jogador. Número de lançamentos até o primeiro sucesso pode ser um sucesso só meio pouco. Talvez seja melhor eu ver o número de lançamentos até mais do que um sucesso. Por exemplo, 5 sucessos ou 6 sucessos. Imagina que eu não estou falando do Michael Jordan. Eu estou falando de, sei lá, profissionais amadores ou crianças que não acertam com tanta facilidade assim. Então, talvez eu precise definir mais sucessos e não só um. Então, a extensão para isso é a binomial negativa. Seria o número de repetições de Bernoullis independentes com mesma probabilidade de sucesso P até a ocorrência do késimo sucesso. E esse K eu que defino quanto que eu quero que seja. Claro que ele tem que ser maior ou igual a 1, mas sou eu que defino. Aí X vai ter distribuição binomial negativa com esses dois parâmetros, K, que normalmente eu defino, e P, que é a probabilidade de sucesso. Então, olha a ilustração que eu fiz. O primeiro lançamento já foi sucesso, o segundo foi fracasso, o terceiro foi fracasso, o quarto e o quinto sucesso, depois 2 fracassos, e aí o último sucesso késimo, no caso aí eu defini K como 4. E claro que eu preciso de pelo menos 4 lançamentos para ter 4 sucessos, por isso que X varia de K até K mais 1, K mais 2, até infinito. E a função de probabilidade seria dada por P elevado a K, porque eu tenho K sucessos, 1 menos P elevado a X menos K, porque eu tenho X menos K fracassos. Agora, o último é sempre sucesso, e os X menos 1 anteriores, eu tenho K menos 1 sucessos nesse grupo, por isso eu tenho que multiplicar essa probabilidade por combinação de X menos 1, K menos 1 a K menos 1. E aí eu tenho a definição da binomial negativa. Então vamos ver um exemplo só para tentar sedimentar um pouco mais essas definições de geométrica, binomial negativa, binomial, etc. Suponha que seu filho adora jogar basquete e que ele erra 3 arremessos a cada 10. Como ele sempre pede para ficar mais um pouco jogando antes de ir embora, você pensa responder sempre da mesma forma para ser consistente. E você pensa em 2 opções de resposta que você vai seguir sempre. Ou você fala, tá bom, joga mais 5 lances livres e aí a gente vai embora. Ou você fala, tá bom, mas você só vai jogar lance livre e a gente vai embora assim que você errar o primeiro. Qual será dessas 2 estratégias que permite que ele jogue mais, em média? Como você resolveria esse exercício? Bom, a primeira situação, ele vai jogar 5 vezes, sempre. E na segunda situação? Na segunda situação, a gente pode definir X como o número de vezes que ele lança a bola até o primeiro sucesso. E aí, no caso, eu estou definindo sucesso como ele erra a cesta, certo? Que é assim que a gente vai embora e para o experimento. Então, X eu vou definir como o número de arremessos. Essa variável tem distribuição geométrica. Com que parâmetro? Probabilidade de sucesso. Qual é a probabilidade de cair fora? Ele erra 3 em 10, 0,3. Cada problema a gente define o sucesso de acordo com o nosso interesse. Então, aqui o sucesso é não encestar a bola. Pode ser um sucesso meio estranhamente definido, mas enfim,
é o meu interesse aqui, para poder ir embora. Em média, quantos lances ele vai ter que fazer para errar o primeiro? Como se ele repetisse esse experimento várias vezes. Quantos lances, em média, eu vou ter? É a esperança da geométrica. A esperança da geométrica é 1 sobre P. E isso vai dar 1 sobre 0,3, que é 3,3 lançamentos, em média. Então, ele vai ficar mais vezes, vai jogar mais, se eu adotar o primeiro critério. Joga sempre 5 vezes e aí nós vamos embora. É um jeito de convencer seu filho que eles sempre pedem para ficar mais.